Sim. Tu nasceu aonde, hein, Kainan? Eu nasci e fui criado na cidade de Pederneiras. É uma cidade no interior de São Paulo. Fica entre Bauru e Jaú. É umas 4, 5 horas da capital. Uma cidade pequena, interior de São Paulo, onde tem 45 mil habitantes. Ah, é pequenininha, né? E você já começou a treinar jiu-jitsu lá, não? Na real, eu comecei no judô. Eu não comecei no judô quando eu tinha 10 anos de idade. Eu comecei num projeto social que tinha na minha cidade mesmo. Daí, por conta de um primo meu que já fazia jiu-jitsu, depois de alguns meses ele me convidou e eu acabei gostando mais do jiu-jitsu e fiquei mais no jiu-jitsu. Sim. Mas lá em Pederneiras ainda? Isso, em Pederneiras. Isso com que idade você tinha? Comecei no judô com 10 anos de idade e eu continuei fazendo judô. Eu sou faixa verde de judô. E daí eu fiquei lá na minha cidade até os meus 18 anos. Que depois eu fui para os Estados Unidos quando eu tinha 18. Certo. Mas nas minhas férias, geralmente, eu fiz bastante amizade com uma galera da Cícero, né? Certo. Porque na época, como a gente era num projeto social com o professor José Luiz, mais conhecido como José Cavalo, eu comecei indo para São Paulo nas minhas férias mesmo, mais para fazer umas conexões mesmo com a galera, treinar lá, tudo. Mas eu sempre estive em Pederneiras, eu nunca morei em outra cidade. Entendi. A não ser nos Estados Unidos. Certo. Mas aí nessa fase que você fez esse intercâmbio aí tudo, você já pensava em viver profissionalmente ou não? Ainda era um hobby, assim? Você ainda... Como é que era? Eu comecei a competir já desde pequeno, já. Eu sempre gostei muito de competir. Mas quando eu tinha 16 anos de idade, eu já queria viver do esporte já mesmo. Eu falei, é isso que eu quero mesmo, então vamos fazer isso. E a família apoiou? Foi boa escolha, né? Foi boa escolha. Com certeza. E a família já apoiava desde sempre? Como é que foi isso? Então, no começo, eu cresci com a minha avó, né? Com a minha avó que já faleceu. Minha avó sempre... no começo ela apoiava, ela me comprou um kimono na época. Ela falou, ela sempre apoiou assim um pouco, mas ela também... Ela me apoiava no esporte, mas ela queria que eu fizesse outras coisas, né? Sei. Né? No começo, sabe como que é, né? Vó, mãe, pai. Ela falou, não, filha, tem que estudar, isso daí... Toda mãe fala isso. Não dá tão futuro, não dá futuro, filho. Mas aí meu pai que apoiou bastante eu, assim, no começo, assim. Quando eu levava para os campeonatos, até puxava até muito, né? Falava, não, você tem que lutar isso, tem que lutar isso. Eu falei, pô, pai, calma aí, meu. Mas foi isso no começo. Recebi apoio, sim. Massa. Eu acho que é muito importante também isso daí hoje em dia, certeza. assim, antes eu não pensava muito nisso. Meu pai me ajuda tudo, mas, pô, foi uma diferença do caramba, velho. Uma diferença total. Tipo assim, um apoio assim, na família. Porque você não sabe, né? Às vezes a pessoa pode começar a fazer jiu-jitsu assim, ou skate, ou qualquer coisa, qualquer esporte. Você nunca se sabe, né? Se tiver um apoio, pode virar um sucesso total. Exatamente. E a gente sabe de várias histórias de atletas que não tiveram apoio, tiveram que sair de casa, por exemplo, né? Abandona a família, vai lá para outro estado, vai morar longe para poder... É difícil, né? Quando você tem esse apoio, né? Realmente faz diferença. Sim, com certeza. O meu caso, assim, eu recebi apoio, mas daí teve uma hora também que eu tive que apareceu a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos para treinar com o André Galvão, que depois de um período de tempo, eu comecei a treinar com o Paulo Ledesma, que ele era afiliado a Atos. Sim. Ele é da cidade de Bauru. Não sei se você conhece, Paulo Ledesma, duríssimo. Eu comecei a treinar com o Ledesma, daí ele fez a ponte para mim para os Estados Unidos. Ele falou, pô, Galvão, tem um moleque duro aí e tal, que eu quero mandar para você aí. Daí o Galvão, manda aí então. Mas... Isso foi em que ano? Desculpa? Isso foi em que ano? Foi em 2017. Eu era faixa roxa já. Foi no final de 2017. Daí, na época, eu nem sabia onde ia ficar, na real. O Ledesma só fez meio que a ponte, daí eu cheguei nos Estados Unidos, não falava nada de inglês. Sim. Daí, quando eu cheguei lá, eu fui primeiro lutar um campeonato para fazer um dinheiro na academia do Dan Lookerhard, que era o Jiu-Jitsu da NET. Era um evento que o cara fazia na academia. Eu acabei ganhando. Legal. Ele me deu uma carona em San Diego, na época, e ele me deixou com os americanos, que foi o Andres, não sei, o cara que começou a fazer a Worm Guard. Muita galera acha que foi o Kina que começou assim, mas foi o Andres, sabe?
Ah, legal. Daí ele falou, pô, tô com o Kainan aqui pro André Galvão. Daí eu fiquei na casa do Josh. Eu acabei ficando na casa do Josh Ringer por um tempo. Massa. Daí fiquei lá um tempo treinando no camp, ganhei o Mundial no Gui. Daí, depois que acabou o campeonato, o André Galvão me convidou. Falou, pô, Kainan, você não quer vir pra cá, não? E na época, de brasileiro na ato, só tinha acho que o Lucas Huck e o Pablo Mantovani. Daí depois começou a chegar outra galera de brasileiro. Massa, cara. A gente vê essa construção, assim, você imaginar que em 5 anos, né, você não tinha perspectiva nenhuma, a faixa roxa, de 5 anos depois tu é campeão da ADCC, é foda, né? Uma escalada... Assim, uma escalada, velho. Né? Mas eu senti bastante diferença, assim, quando eu cheguei lá na Atos, né, porque eu nunca tinha treinado profissional igual eles fazem, então eu cheguei lá, muito cara que eu nem conhecia, que nem era de nome, assim, eu tava, nossa, tá tomando a massa, no começo era selva pra caramba. Que massa, bicho. Que massa. A gente, quando conversa com os atletas, né, a gente sempre vai contar ali das vitórias e tudo, né, e fala-se pouco dessa jornada de perrengues e, né, porra, bicho, tem que falar sobre isso, né? Acho que é importante falar sobre isso, porque a gente vê ali, pá, que massa, eu quero ver de jiu-jitsu, ser campeão da DCC igual o Kainan e não sei o que, cara, mas se você imaginar o universo de pessoas que estão tentando chegar lá, muita gente, né? É igual eu sempre penso, assim, às vezes eu paro pra pensar, eu falo, pô, a galera acha que é fácil, se fosse fácil todo mundo seria campeão, né? Exatamente. Não é só treininho, não, pô, a gente é um treino que a gente não é divertido, assim, sabe? É uma coisa que a gente tem, às vezes vai por meio que obrigação, assim, não obrigação, mas é disciplina, né? Disciplina, às vezes tem que treinar, tem que ir, é um trabalho, né? Um trabalho, ainda mais quando é para um campeonato igual esse, o ADCC, a gente tem que treinar muito, velho, porque é muito continuamento, né? Então a gente tem que estar preparado. Cara, a gente vê você lá, Kainan campeão, já sabia, o Kainan é tudo duro, tá? Ia ser campeão. Meu irmão, mas é pedreira até o último segundo ali, bicho. Até levantar a mão na última luta, foi pedreiro o tempo todo, no treinamento, em cada luta que passou ali, né?